Chuvas provocam danos nas cidades da Beira e Dondo, na província de Sofala. Governo interdita o funcionamento de 12 instituições de ensino superior no país por irregularidades. Executivo marca dia 7 de fevereiro para a tomada de posse dos presidentes dos conselhos autárquicos. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. As cidades da Beira e Dondo, na província de Sofala, acordaram hoje debaixo de inundações na sequência das chuvas que vêm caindo desde ontem. Verdadeiro martírio é o que a população da cidade da Beira está a passar em consequência das chuvas que se fazem sentir nos últimos dias e que desde a madrugada desta terça-feira caíram com mais intensidade. Dona Aida diz que já sabia, através da previsão meteorológica, que ia chover, mas não imaginava que seriam chuvas que iriam desalojá-la da sua casa. Como a previsão já dizia que ia chover, só que não esperávamos essa quantidade, né? Depois aqui não temos o sistema de drenagem. Quando chove, vai é assim quando chove. Não temos drenagem. Aquela situação da Munhava agora passou para aqui. Até esta hora não sabemos se ainda o dia passar assim a chover, o que será de nós? Ficar água dentro de casa já chega no joelho. Ao meio de tanta aflição e em desespero, há quem procura desentupir este canal de drenagem das águas para que as suas casas não sejam atingidas. Desde amanhã não conseguimos dormir. Estamos aqui dentro da água. Está a ver o que é isso? Mas ele também. Mas já estão a dormir na cama folgado. Nós estamos a sofrer. Mas dia de voto, estamos lá sentar todos os dias, mas estamos a sofrer aqui de novo. Eu acho que quem é de direito já estaria aqui para tentar fazer qualquer coisa, porque nós estamos mal, não sabemos onde vamos nos alonjar hoje. Já este homem, por imperativo de trabalho, teve que abandonar a família, mas diz não estar sossegado pela situação crítica em que a sua casa se encontra. Eu estou a trabalhar e triste mesmo. O que está a acontecer mesmo? Quando deu aquela hora das 4 horas, a água começou a encher toda a casa. Nem minhas panelas deixei desamparadas assim a boiar mesmo dentro da água assim. Enquanto isso, as vias de acesso, incluindo a Estrada Nacional número 6, ficaram em algum momento intransitáveis. Algumas viaturas tiveram que ser removidas para faixas de rodagem onde o trânsito era possível. Se as chuvas continuarem nos próximos dias, parte do muro que divide a praia e a estrada na zona de Estoril poderá desabar e perigar a vida de utentes. Neste momento, a infraestrutura está suspensa e o Conselho Municipal da Beira diz ser urgente sua reparação. Perante os estragos causados pelo mau tempo na cidade da Beira, a diretora do Centro Nacional Operativo de Emergência já se encontra no terreno para avaliar o impacto da situação. A cidade da Beira apresenta-se mais crítica, não é? Com números elevados em termos de pessoas e bairros afetados. E neste momento estamos a falar de 1.878 pessoas, com dados preliminares, de pessoas que já estão nos centros de acomodação. Então, famílias afetadas, porque nós agora estamos a trabalhar, a fazer este trabalho de choque com as pessoas que precisam de imediatamente de estar num local seguro, um pouco condigno. Então, apuramos este número. E enquanto ainda apuramos o número real de afetados, que basicamente acaba abrangendo a cidade da Beira todo, e também temos algumas situações em Dondo que nos foi reportado. Então, foram ativados 4 centros de acomodação na cidade da Beira para acolher, e o centro que se apresenta com o maior número de pessoas é o centro de Mungaça, com cerca de 1.500 pessoas. Temos em Dunda um centro, temos na Manga Mascarenha, na escola Josina Machel, um centro de acomodação, e na escola secundária do Matadouro também um centro de acomodação. Ana Cristina diz que está garantido todo o apoio logístico para as famílias afetadas. Nós temos já um estoque nos armazéns, estamos já a enviar para os centros de acomodação. Priorizamos a questão da comida para que as pessoas possam ter a refeição quente esta noite. Temos já comida colocada nos centros de acomodação.
Estávamos a acompanhar a notícia que dá conta de que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades considera crítica a situação na cidade da Beira e diz que até o momento cerca de 2.000 pessoas já estão a ser assistidas em 4 centros de acomodação. Agora sim, se as chuvas continuarem nos próximos dias, parte do muro que divide a praia e a estrada na zona de Estoril poderá desabar e perigar a vida de utentes. Neste momento, a infraestrutura está suspensa e o Conselho Municipal da Beira diz ser urgente sua reparação. Estamos num dos pontos onde o mau tempo que se vai sentir na cidade da Beira fez estragos. Aqui, como podemos ver, o muro que faz barreira da praia está totalmente suspenso, uma situação que as chuvas a continuarem poderão perigar aqui a vida dos utentes que transitam por esta estrada. A esta altura vamos ao encontro do vereador de Infraestruturas e Urbanização ao nível do Conselho Municipal da cidade da Beira para sabermos do real impacto destas chuvas ao nível desta autarquia. As chuvas caíram numa dimensão praticamente excessiva. Como se sabe, nós agora temos uma depressão tropical. Com a depressão tropical e depois com uma ventania acima de quilometragem normal, esta ventania faz com que as ondas do mar sejam um pouco mais agressivas. E com a agressividade das ondas do mar também provoca grandes danos das infraestruturas que protegem a própria costa. Como vê, é uma situação caótica, porque a continuar assim, como se reagiu ontem, significa que a plataforma da estrada está a ficar cada vez mais suspensa. Corremos o risco de termos o muro desabado e também corremos o risco de termos também a própria estrada danificada. E aqui, por exemplo, algum trabalho em concreto que vai ser feito já por forma a que se possa evitar o pior neste ponto em que estamos? Sim, já estamos a contactar transportadores que ainda hoje, se tudo correr bem, vão começar a trazer pedra agulha, estamos a falar rachões. Temos que imediatamente arrumar aqui, fazer um enroncamento de rachões e por fim betonarmos. Como vê, essas águas a continuarem como estão a fazer agora, teremos a estrada completamente danificada. Muito obrigado. Foram sim palavras do vereador de Infraestruturas e Urbanização ao nível do Conselho Municipal da Beira, este que nos falou do impacto das chuvas nesta cidade. Com imagens de Emanuel Escava, Carlitos Cadangue, STV a partir da Beira. Mais de 14.700 pessoas estão afetadas com a situação das chuvas que caem desde outubro de 2018 em algumas províncias do país. 36 pessoas perderam a vida e outras dezenas contraíram ferimentos. A chuva que está a cair desde outubro de 2018 em algumas províncias do país já está a criar estragos em termos de infraestruturas públicas e privadas, sobretudo nas províncias do centro e norte. Há registro de doenças e mortes devido ao impacto da chuva. Nas DREs registrou-se a redução do número de casos de 205.457 para 172.210 casos. Neste período registrou-se um número de 36 óbitos, a maior parte dos quais ocorridos na província de Zambésia, particularmente devido a descargas atmosféricas. O número de pessoas afetadas, em termos globais, ascende a 14.756 pessoas. 60 pessoas são dadas como feridas. Em termos de destruições, 3.120 casas foram destruídas, sendo que 588 totalmente.
O Conselho de Ministros marcou para o dia 7 de fevereiro próximo a tomada de posse dos 53 presidentes dos Conselhos Autárquicos e dos deputados das Assembleias Autárquicas. Numa outra resolução, o Governo nomeou Alice Cola na imagem, impia, neste caso, para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Empresa Eletricidade de Moçambique. Até a sua nomeação, Alice Cola exercia as funções de administrador de planeamento e desenvolvimento de negócios. Trata-se de um quadro da EDM com mais de 23 anos de experiência. Alice Cola é licenciado em Engenharia Eletrónica pela Universidade Eduardo Mondlane e substitui Mateus Magala, que deixou a empresa em finais de 2018. Ainda no briefing da sessão do Conselho de Ministros de hoje, o Governo disse que está a acompanhar o caso da detenção do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, através da Embaixada de Moçambique na África do Sul. Mesmo assim, o Governo avança que está a deixar a Justiça fazer o seu trabalho. 24 dias após a detenção de Manuel Chang na África do Sul, a pedido da Justiça norte-americana para que seja extraditado para aquele país, o Governo diz que está a acompanhar o caso através da representação diplomática na África do Sul. O Governo está a fazer o acompanhamento, nomeadamente, através da embaixada, da sua embaixada na África do Sul. Trata-se de uma assistência ao nível consular, enquanto cidadão moçambicano. E, naturalmente, a fazer o devido acompanhamento. Os governos moçambicano e sul-africano entendem que não devem interferir nos assuntos da justiça para o bem da independência dos poderes. Os dois chefes do Estado foram unânimes no final da visita em assumir a postura de deixar a justiça realizar o seu trabalho no quadro das suas competências específicas relativamente aos processos que correm seus trâmites junto às instâncias judiciais envolvendo os cidadãos André Amecon, sul-africano, e Manuel Chang, moçambicano. O Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, decide sobre a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América ou Moçambique no próximo dia 5 de fevereiro. Vamos olhar para outras notícias. Afinal, as águas turvas que saíram das torneiras no último sábado deveram-se à reparação de uma das condutas adutoras da estação de tratamento de Umbeluzi, em Boane. Mesmo assim, a empresa Águas da região de Maputo garante que a água é potável e própria para o consumo humano. No último sábado, os utentes dos serviços da empresa Águas da região de Maputo viram jorrar água turva nas suas torneiras. Reagindo a esta situação, a empresa justificou que o fato deveu-se a trabalhos de reparação que estavam em curso na estação de tratamento de Boane. Esta turvação, portanto, para além do normal, ficou-se a dever a uma reparação que foi feita numa das nossas condutas adutoras que saem de Umbeluzi para os centros distribuidores. Portanto, nós, só para saber que de Umbeluzi para os centros distribuidores temos 3 adutoras, uma de 1100, uma de 1000 e outra de 800 milímetros. E foi nesta de 800 que foi feita esta reparação. Havia uma fuga, teve que se fazer uma reparação lá mesmo à saída da estação de tratamento de água de Umbeluzi. Após esta reparação, ao se ligarem as bombas, portanto, para mandar a água para os centros distribuidores, houve o arrastamento de sedimentos, o que fez com que a água saísse com uma certa turvação, o que incomodou os nossos clientes. Ainda em relação ao aspecto que a água tem apresentado, a empresa explica que o mesmo deveu-se à alteração da água bruta do rio Umbeluzi, que tem perdido qualidade devido à falta de chuvas. A água fica parada, a oxigenação vai diminuindo, isso propicia o surgimento de micro-organismos, aliado às altas temperaturas que têm-se feito sentir, propicia o surgimento de micro-organismos, propicia o surgimento de umas algas que provavelmente já terão visto no rio. Estas algas multiplicam-se a cada 20 minutos e elas provocam uma certa cor na água e provocam um cheiro
que os clientes às vezes estranham. A nossa estação de tratamento não está preparada para eliminar o cheiro da água, portanto, mas neste momento, juntamente com os nossos parceiros de trabalho, outros intervenientes no processo de tratamento da água, estamos a trabalhar para encontrar as soluções para este problema. Enquanto se procura uma solução técnica definitiva para o problema, a Águas de Moçambique diz que está em curso um processo de limpeza das algas do rio Umbeluz, com recurso à mão de obra local, e garante que o público pode consumi-la sem quaisquer receios. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior interditou o funcionamento de 12 instituições de ensino superior no país por não possuir, ou melhor, por não estarem registadas. As instituições tiveram um ano para melhorar as suas condições, ao fim do qual foram obrigadas a encerrar. Em outubro de 2017, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional exigiu que todas as unidades que oferecem serviços na área do ensino superior no país se conformassem com a legislação em vigor, obtendo como requisito básico para o seu funcionamento o alvará até outubro de 2018. Um ano depois, foram feitas vistorias e inspeções, onde constatou-se que 12 instituições continuavam sem condições mínimas para o seu funcionamento, nomeadamente Província de Gaza, Escola Superior de Economia e Gestão em Chokwe, Universidade Politécnica em Xai-Xai, Instituto Superior de Gestão de Negócios em Chibuto, Instituto Superior Monitor em Xai-Xai, Província de Inhambane, Universidade Moussa Bin Bik na cidade de Inhambane, Instituto Superior Monitor na Machixe, Província de Sofala, Instituto Superior de Ciência e Gestão em Dondo, Província de Manica, Escola Superior de Economia e Gestão em Chimoio, Província de Tete, Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças na cidade de Tete, Província da Zambésia, Universidade Moussa Bin Bik em Quelimane, Província de Nampula, Instituto Superior Monitor na cidade de Nampula, Província de Cabo Delgado, Instituto Superior Monitor em Pemba. Em comunicado enviado à STV, o Ministério responsável pelo ensino superior diz ainda que o alvará é válido por um período de 5 anos renováveis, mediante requerimento e realização de uma nova vistoria, exceto em casos de alteração da natureza da instituição, suspensão de atividade não autorizada, violação do regulamento e demais legislação em vigor na República de Moçambique. Até outubro de 2017, foram vistoriadas e inspecionadas em todo o país 132 unidades de ensino, 28 das quais não possuíam condições mínimas para o funcionamento, o que fez com que até aquela data não lhes tivesse sido atribuído o alvará. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia diz que a PRM agiu dentro das suas competências ao se posicionar nas proximidades do Centro de Integridade Pública. Inácio Dina nega qualquer tentativa de intimidação ao CIP e acrescenta que a polícia irá agir de igual forma sempre que se aperceber de situações com potencial para pôr em causa a ordem e tranquilidade públicas. A polícia esteve a agir dentro da sua competência, dentro dos limites da lei. E a questão é esta, quando se busca incitar alguma desobediência coletiva, alguma violência, alguma revolta popular, a quem interessará a alteração da ordem pública, algum levantamento popular e uma desordem generalizada? Ao cidadão moçambicano, honesto, patriota? Acho que não. Então a polícia está a exercer a sua atividade para prevenir que situações de alteração da ordem pública desemboquem. O Serviço Nacional Penitenciário conta com um total de 18 mil presos, 50% do número acima da capacidade instalada. Domingos Chame, diretor do CERNAP, diz que o grande problema tem que ver com a não construção de edifícios penitenciários a nível de vários distritos.
O Serviço Nacional Penitenciário está a registrar superlotação um pouco pelas cadeias espalhadas pelo país. Domingos Chame diz que à escala nacional o país tem 18 mil reclusos, que representa o dobro da capacidade instalada. Nós andamos em volta de 18 mil efetivo a nível nacional. E em termos de percentagem, é isso que eu estava a referir, que quando nós fizemos a junção, podemos dizer que estamos acima de mais ou menos 50%. Mas quando nós formos ao nível provincial, ao nível distrital, vamos encontrar que existem outras províncias em que essa percentagem é acima e existem outras províncias em que essa percentagem é um pouco baixa. Chame diz que o grande problema é que o país parou em algum momento de construir cadeias de nível distrital, o que muitas vezes leva o setor a juntar reclusos de 2 a 3 distritos numa só unidade prisional. A maior parte dos nossos distritos não tem estabelecimentos prisionais. Então, o que é que nós fizemos? Nós juntamos às vezes 2, 3 distritos para um único distrito onde existe estabelecimento penitenciário. Então, isso faz com que essa junção haja uma significância de superlotação e que não existiria caso cada distrito pudesse ter um estabelecimento penitenciário. Então, minimizava a questão, até estaríamos hoje em dia no ótimo. O setor precisa de construir e ampliar estabelecimentos prisionais. Domingos Chame diz que a construção de um estabelecimento de nível distrital custa pelo menos 30 milhões de meticais. 20 refugiados desapareceram do centro de Maratane, em Nampula. Como forma de protestar, um grupo de refugiados amotinou-se de frente do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Fazem parte de várias nacionalidades e alguns estão em Moçambique há mais de 20 anos como refugiados. Decidiram vir amotinar-se de frente das instalações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na cidade de Nampula, porque, por um lado, sentem-se inseguros no centro de refugiados de Maratane, a menos de 50 km daqui, mas também porque querem a libertação de mais de 20 companheiros que supostamente foram levados para a parte incerta desde semana passada. Era antes de ontem à noite e ontem à noite sequestraram, era lá para 0 horas, sequestraram alguns indivíduos e um carro desconhecido entrou no campo e levou os tais refugiados. E outro caso aconteceu quando alguns estavam a sair no recenseamento no campo dos refugiados. Quando estavam a sair para entrar na via da cidade, carro de polícia mandou parar e entrevistaram e carregaram alguns indivíduos com eles e até agora não se sabe onde estão. Eu estava na minha casa à noite, viu só a polícia chegou para vir me levar até no coisa de polícia ali. Quando chega ali, chamou o carro daqui na Nampula, me levaram às 21 horas à noite, me levou até aí no comando provincial, estava 2 pessoas. Eu com outro papai. Também do centro de refugiados? Sim, que chama Kide. Mas dormi aí 2 dias. Agora mesmo está a sair aí, que vai me levar aí é chefe de Inara, que chama delegado. Mas me chegou ali, me tirou eu sozinha, outro ficou lá. Motivações para essa ação não são conhecidas. O Comando Provincial da PRM em Nampula também não dá respostas objetivas. Esses indivíduos não são dirigidos à parte incerta, são dirigidos a diversas subunidades que nós temos a nível da nossa província, possivelmente por porte de documentos falsificados, porque temos registrado um nível acrescido de indivíduos que falsificam documentos de refugiados para poder ter a permanência aprovada no território nacional. E dado o fato de que o INAR, juntamente com a PRM, tem feito trabalhos no sentido de desencorajar essas práticas, indivíduos que porventura estejam envolvidos em falsificação de documentos para permanência no país são encaminhados em nossas subunidades e, a posterior, repatriados aos seus países de origem.
O centro de Maratane está sob a alçada do Ministério do Interior, mas recebe assistência do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, bem como do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite de novo. Estamos de volta ao jornal. O Alto Comissário da Índia terminou com sua missão diplomática em Moçambique e vai deixar o país no próximo domingo. A Universidade Pedagógica prestou hoje uma homenagem a Rudra Gaurav em jeito de despedida e agradecimento pelo apoio à instituição. É o fim de uma missão diplomática que durou 3 anos. Período marcado por muita cooperação e, segundo Jorge Ferrão, muito apoio da Índia à Universidade Pedagógica, traduzido em programas de pós-graduação e doutoramento dos seus quadros, assim como de estudantes que passaram por aquela instituição do ensino superior. Ao longo dos 3 últimos anos, o Sr. Alto Comissário, Dr. Rudra, foi um dos embaixadores que mais visitou a Universidade Pedagógica. Rudra Gaurav ajudou na criação da Associação dos Antigos Estudantes da Índia. Estes, que também juntaram-se à UP para agradecer pelo apoio cá em Moçambique, assim como na Índia, quando estiveram como estudantes. Hoje, a Índia faz parte da nossa história como indivíduos, não só como nação. A cerimónia de despedida do Alto Comissário da Índia teve um espaço para música tipicamente moçambicana, ao som de mbira. É este ambiente acolhedor que faz com que o diplomata afirme que os 3 anos que esteve em Moçambique foram os mais emocionantes da sua carreira diplomática. Tristemente, that time has come so fast in Mozambique. This is my 5th assignment in a foreign country outside India, the 5th country where I have been posted. And I can say without any doubt that this has been the most enjoyable posting for me and the one where I have made the warmest and the best friends. Vamos olhar o mundo, começando pelo Zimbábue, onde o presidente propõe investigação sobre a participação da polícia na morte de 3 pessoas durante os protestos populares. Entretanto, o estadista zimbabueano continua a defender o alto preço do combustível. Depois de ter interrompido a sua digressão ao estrangeiro, o presidente do Zimbábue está de volta ao seu país para conduzir um diálogo nacional e acalmar a tensão que se vive nas ruas. Emmerson Mnangagwa recorreu ao Twitter para afirmar que a violência que marcou os 3 dias de protesto eleitoral era inaceitável e exigiu uma investigação sobre o envolvimento das forças de segurança na morte de 3 manifestantes, ainda que cabeças tenham que rolar. Mnangagwa acrescentou que no novo Zimbábue não pode haver tolerância para a desobediência e brutalidade. Entretanto, o presidente do Zimbábue entende que foi necessário o aumento do preço do combustível, a principal causa da manifestação. Várias zonas do Zimbábue continuam sem acesso à internet, mesmo depois do Tribunal Constitucional ter declarado ilegal o corte de internet pelo governo. O governo italiano acusa a França de gerar pobreza em África e promover a migração para a Europa. Em reação, o governo francês mandou chamar o embaixador italiano para explicar as declarações que considera agressivas e difamatórias. Voltou a surgir a guerra de palavras entre os governos italiano e francês. O líder do movimento 5 estrelas no poder da Itália, Luigi Di Maio, acusou o fim de semana a França de continuar a colonizar a África por meio da sua moeda franco CFA, usado por 14 países africanos, o que agrava a pobreza e faz com que milhares de pessoas emigrem para a Europa. Segundo Di Maio, se a França não estivesse a explorar a África, não estaria na lista dos países mais ricos do mundo. Di Maio pede que a União Europeia sancione a economia de França. Em reação, o governo francês classificou as declarações do governo italiano como sendo difamatórias, inaceitáveis e agressivas e mandou chamar o embaixador da Itália. Esta segunda-feira, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini,
voltou a atiçar a discussão ao acusar a França de não ter interesse pela estabilização da Líbia devido aos seus interesses petrolíferos. A Justiça norte-americana vai entrar com um pedido de extradição da diretora da multinacional chinesa Huawei, detida no Canadá. A China avisa que poderá retaliar da decisão dos Estados Unidos. Esfriam cada vez mais as relações diplomáticas do Canadá e Estados Unidos para com a China. De acordo com o embaixador do Canadá nos Estados Unidos, Meng Wanzhou, a cidadã chinesa e diretora da multinacional de redes de telecomunicações Huawei, poderá, antes de 30 de janeiro, ser extraditada para o sul norte-americano, a pedido do governo de Washington. A filha do fundador do Huawei foi detida no início de dezembro último no Canadá, acusada pelos Estados Unidos de ter violado as sanções norte-americanas impostas sobre o Irão ao comercializar seus produtos a este país. O governo chinês nega todas as acusações e acusa os Estados Unidos e Canadá de violarem a segurança e os direitos legais dos cidadãos chineses e de abusarem do Tratado Bilateral de Extradição. O ministro chinês de Relações Internacionais avisou os Estados Unidos que haverá retaliação se o pedido de extradição for concretizado. A China já deteve 2 cidadãos canadianos sob acusação de tráfico de droga, tendo sentenciado um deles à morte, mas nega que o caso tenha a ver com a detenção da cidadã chinesa. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 34 graus e uma mínima de 24, 30 graus de máxima para Xai-Xai e 24 de mínima, 29 graus de máxima para Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, Beira, cidade que chove, 27 de máxima amanhã e 22 de mínima, 23 graus de máxima para Chimoio e 17 de mínima, Tete 31 graus de máxima e 21 de mínima, 28 graus de máxima em Quilimane e 22 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 16, 30 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima, 30 também de máxima em Nampula e 23 de mínima. Até já. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A atuação violenta da polícia contra imigrantes africanos no bairro da Jamaica está a causar descontentamento entre a população negra residente em Portugal. 4 pessoas foram detidas ontem em confrontos com a polícia depois de uma manifestação na Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa. A Embaixada de Moçambique assegura que não há cidadãos nacionais envolvidos na situação. Para verem como os polícias de Portugal trabalham. A polêmica iniciou com este cenário de violência policial registrado por um vídeo amador domingo de manhã no bairro da Jamaica, no distrito de Setúbal, em Portugal. Vejam como o racismo aqui em Portugal é quando se trata de ser negro. As cenas de violência repetem-se durante todo o vídeo de 2 minutos. Na gravação, são ainda audíveis acusações de racismo, ao mesmo tempo que se vêem alguns agentes a agredir moradores. Vejam. A polícia foi chamada devido a uma situação de agressão entre mulheres, mas chegada ao local terá sido apedrejada, tendo reagido com violência. Um jovem terá atingido a polícia com uma pedra e acabou por ser o único detido. Estas fotografias mostram 2 mulheres moradoras do bairro feridas. O Jornal de Notícias escreve: polícia e 5 moradores feridos em desacato no bairro da Jamaica.
No fim da tarde desta segunda-feira, moradores daquele bairro deslocaram-se para Lisboa, onde percorreram algumas vias da cidade, protestando contra a violência policial e racismo. Quando os manifestantes chegaram à Avenida da Liberdade, uma das mais movimentadas de Lisboa, começaram mais uma vez confrontos com a polícia, que resultaram na detenção de 4 pessoas. Sentia-se uma revolta no estado, na cara dos jovens, dado as imagens que correram sobre a violência policial. Houve um clima muito tenso durante a manifestação, mas também temos que reconhecer que a polícia foi muito paciente também. Subimos à Avenida da Liberdade, a gritarmos, a manifestarmos, e quando chegámos lá em cima, queríamos passar uma passadeira para voltarmos a descer, o policial tinha aqueles escudos grandes e começou a empurrar do nada. Daí começou uma grande confusão, começaram todos a correr para baixo. Foi nesse correr que eles começaram a disparar balas de borracha. Ao telefone, o embaixador de Moçambique em Portugal assegurou que nenhum moçambicano está envolvido nas manifestações. Nós, quando tomamos conhecimento dos eventos no domingo, através dos nossos meios consulares que temos, procuramos de imediato saber e verificar, de acordo com os nossos registros consulares, se tínhamos moçambicanos a residir naquele bairro. Nós não temos nenhum moçambicano, pelo menos conhecido e registado, que viva naquele bairro. Nenhum, no bairro da Jamaica. Em segundo lugar, do rescaldo dos eventos de ontem, também não verificamos a presença de nenhum moçambicano em relação ao que aconteceu ontem aqui em Portugal. E continuamos atentos para acompanhar se eventualmente possam estar moçambicanos envolvidos nisso. Também, telefonicamente, uma moçambicana residente em Lisboa descreve as características do bairro da Jamaica. O que tem acontecido nesses bairros é que muitas das vezes a polícia até tem medo de entrar lá. E quando entra, o que acontece é que muitos deles já ficam na defensiva, porque é um bairro, porque é servido. A polícia está a fazer o seu serviço. Se tu estás na tua casa e não estás a fazer maldade nenhuma, não importa a polícia entrar na tua casa, pode registrar, não encontrar nada, tudo bem, estás inocente. Eu vejo desse lado. Vamos olhar para o desporto. 10 equipas em representação de algumas províncias do país participam a partir de hoje dos campeonatos nacionais de verão em natação. O certame vai durar 5 dias. Os nacionais de natação de verão decorrem na piscina olímpica do Zimpeto e terão a duração de 5 dias, com participação de perto de 250 nadadoras. O evento conta com 11 equipas em representação das províncias de Manica, a Sofala, Tete, Inhambane e Cidade de Maputo. A Federação Moçambicana de Natação espera uma prova competitiva. Esperamos uma prova bastante concorrida em relação aos atletas que concorrem para o pódio, tanto no nível de massificação como no nível de alta competição. Temos atletas de Sofala, temos atletas de Maputo, são duas províncias que estão muito avançadas. Os Tubarões são os atuais campeões nacionais e para este evento tiveram um estágio de 19 dias na África do Sul. O clube quer revalidar o título. Estamos bem preparados, temos bons atletas. A femininos é que a gente tem ainda déficits de atletas, mas estamos preparados. E tal como em provas anteriores, o Ferroviário de Maputo vai competir apenas em camadas de formação. O técnico da equipa locomotiva diz que estão prontos para a prova. Nós continuamos com as camadas de formação, estamos a apostar nisso, porque séniores, praticamente, nós só temos 4 atletas que só vão evoluir em 2 ou 3 provas individuais e umas estafetas mistas. Estou bem, estou preparado, vou dar o meu máximo para ganhar. O Ferroviário da Beira também avisa que não veio passear nestes nacionais de verão, por isso preparou-se para lutar por lugares de pódio. O Ferroviário da Beira veio para competir em todos os escalões, desde pré-iniciados a sério, em ambos os sexos. Viemos para participar na natação, para fazer sentir que não se faz natação só no Maputo. Nós todos estamos muito motivados e as expectativas são altas e esperamos fazer um bom campeonato. O Clube Golfinhos, Tubarões, Ngüenhas, Ferroviário de Maputo, Clube Naval e Clube de Natação do Zimpeto são os representantes da cidade de Maputo. O Clube Náutico e Ferroviário da Beira representam a província de Sofala. Inhambane tem como representante o Megafauna
A Manica é representado pelo Clube Pinguim, sendo que a HCB é o único representante da província de Tete. O Ferroviário da Beira estreia-se no dia 8 de fevereiro diante do REG do Ruanda na primeira edição da Afro-Liga de basquetebol masculino. Depois de uma excelente prestação em 2017 na Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol, prova na qual ocupou a 6ª posição, o Ferroviário da Beira pretende melhorar a sua classificação na estreia da Afro-Liga de Basquetebol, novo modelo de disputa da prova continental de clubes adotado pela FIBA África. E na estreia, os campeões nacionais terão pela frente o REG do Ruanda, o adversário mais acessível do grupo. Eis o quadro de jogos. 8 de fevereiro, primeira jornada, Ferroviário da Beira versus REG. 9 de fevereiro, segunda jornada, Al-Ahly versus Ferroviário da Beira. 10 de fevereiro, Ferroviário da Beira versus 1º de agosto. Lembre-se que para esta competição os vice-campeões nacionais de basquetebol irão reforçar-se com os sérvios Bozo Djumic e Vukjonovic e o ugandês canadiano Robson Odoche. O Jornal da Noite fica por aqui e porque está em curso em online um desafio do antes e o depois, denominado 10 Years Challenge, a STV decidiu juntar-se à tendência e traz o antes e o depois das caras desta estação televisiva. Afinal, o tempo passa e com ele não só mudam as vontades, como também as próprias pessoas. É o poder dos anos sobre os humanos, dos quais fazem parte também os apresentadores do canal onde a gente se vê. Boa noite.